Bem, boa noite a todos, para quem chegou há pouco e não ouviu os cumprimentos da primeira vez. Nós começamos a falar de compromisso mediúnico no outro encontro, e agora vamos retomar, a pedido do Ronaldo, recordando alguma coisa do que foi falado, apenas para contextualizar alguma pessoa que não tem estado no primeiro encontro e esteja hoje. Esse tema nós chamamos de compromisso mediúnico. Bem, a gente começou dizendo que Allan Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos, vai escrever o seguinte: no mundo espiritual, nenhuma de nossas ações fica oculta. Isso está na introdução. Mais à frente no livro, quando ele fala da influência dos espíritos em nossa vida, ele vai detalhar mais isso aí também. Se quiserem, a gente pode abordar alguns aspectos dessa informação. Mas sigamos em frente. Eu falei da introdução, mas não disse de que livro. É Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, ele deixa claro isso aí. Muito bem, nós citamos também o livro Domínios, ou Nos Domínios da Mediunidade, produzido pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, em 1955, um livro específico que todos nós, candidatos a médiuns ou médiuns, devemos estudar, porque ele diz respeito à atividade. Um dos itens que nós citamos foi a existência de um psicoscópio, no capítulo 2, e falamos do funcionamento deles. Isso vale para espíritos que não têm o domínio da mente e não conseguem auscultar uma criatura, né? Então, o psicoscópio ajuda a auscultar tanto a matéria quanto o espírito. É possível, por exemplo, identificar o grau de moralidade de uma pessoa, o grau de medo que ela tem, o grau de qualquer coisa, de qualquer característica da alma, e também da matéria. Nós mostramos essa imagem para dizer que o psicoscópio é uma espécie de óculos. Estão na cena da esquerda para a direita o mentor Aulus, que acompanha André Luiz e Hilário Silva durante todo o livro, o André Luiz que está à frente e, ao lado direito, Hilário Silva. Ambos estão vendo esse dispositivo que se chama psicoscópio. Já falamos das características magnéticas dele, o que ele consegue fazer e como, né? Tem, inclusive, uma câmera que vocês podem ver aqui nessa região para tirar microfotografia. Muito esquisito isso, no ano de 1955, mas hoje nós sabemos os óculos HoloLens, né? O termo é difícil, não tem um termo em português ainda para o HoloLens, mas que permite a realidade virtual e permite também tirar foto. O próprio Google Glass, que foi uma iniciativa do Google, já fazia isso, tirava foto e a câmera estava exatamente colocada numa haste do óculos. Vejam que Chico Xavier antecipou com muita antecedência a existência de um óculos. E o próprio Aulus vai dizer ao André Luiz que esse óculos estará na Terra um dia. O psicoscópio vai ser um dia inventado, né? Assim como já tem detetor de mentira e tal, vai ser possível detectar qualquer característica da alma. Nós dissemos também que quem nos enviou à Terra a trabalho para a nossa atividade, que começa no nascimento e termina com a desencarnação, está observando o nosso esforço. E essa frase é de Emmanuel, no livro Caminho Iluminado, no capítulo 6. Também psicografia de Chico Xavier. Muito bem, eu fiz uma referência também à parábola dos talentos. O médium recebe um talento, esse talento é gratuito, nós vamos ver como é que ele é gratuito. Só que nós vamos ter que prestar contas disso. Então, na parábola do talento, aquele sujeito que está atrás, de marrom, está com 10 moedas, porque recebeu 5 e desenvolveu os seus talentos e apresentou ao senhor que lhe emprestou esses talentos uma quantidade maior de talentos, exatamente o dobro. O do meio também recebeu 2 talentos e multiplicou, dobrou os talentos.
e, finalmente, aquele que recebeu um não ficou com nada, porque ele enterrou o talento e não utilizou aquela atividade. E a mediunidade é o tipo do talento que, antes de se configurar como um talento permanente do espírito, como patrimônio do espírito, nós precisamos honrá-lo, se nós queremos ter isso. E mediunidade, ela existe porque ele é o mecanismo, ou a mediunidade é o mecanismo de comunicação entre esferas diferentes. Como nós estamos diante das esferas espirituais, que em torno da Terra são 7, em qualquer esfera que se esteja, se a gente quiser contatar com instância superior, ou seja, com espíritos que estão em instância superior, nós vamos precisar de mediunidade. Fizemos uma referência sobre a palestra de Telésforo. Telésforo é um dos ministros de nosso lar ligado ao Ministério da Comunicação. Estão na plateia, na primeira fila, da esquerda para a direita, de terno marrom claro, calça escura, o Hilário Silva, ao centro está André Luiz, e à direita está o mentor Aniceto. Quem está fazendo a palestra é Telésforo. O Telésforo vai dizer, em determinado ângulo da palestra, o seguinte, que é um alerta para todos nós. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Agora, alguém poderá dizer assim, mas se eu não lembro que eu pedi para ser médium, como é que eu vou ter que responder por uma coisa que eu não lembro? Então, essa informação está no capítulo 6 do Telésforo. É interessante porque as nossas habilidades estão conosco. Ela é a somatória de todas as nossas encarnações. Então, todas as habilidades que nós temos hoje é a soma de todas as encarnações que nós tivemos. Com todas as dificuldades, todos os desafios, isso é patrimônio nosso, isso não se perde. Porque se perdesse, um gênio da humanidade, em qualquer área do conhecimento, música, ciência, filosofia, eles simplesmente teriam que começar tudo de novo. Mas não, eles trazem essas informações. Na medida em que o corpo vai se formando, eles recuperam essas informações e começam a apresentar a sua genialidade. Então, a gente não lembra do onde a gente arrumou essa informação, quando e nem onde. Então, um gênio da música, que possa estar aqui na Terra ainda, ele não lembra onde foi que ele adquiriu essa habilidade, em que época foi e em que lugar. Mas as habilidades estão todas junto com ele. Tanto é que ele é capaz de fazer aquilo na qual é gênio, seja ele ou seja ela, qual for a habilidade que ele possa ter. Então, esse é um resumo daquilo que fizemos no primeiro encontro. Alguma questão? Sigamos. Sigamos. No livro Os Mensageiros, esse cavaleiro à esquerda, de terno mais claro, com calça escura, é Tobias. Tobias era o chefe da enfermagem, onde André Luiz trabalhava em nosso lar. Depois de algum tempo trabalhando na enfermagem, aliás, ele começou com faxineiro, trabalhando na faxina. Depois ele foi melhorando, foi aprendendo e começou a trabalhar na enfermagem. Mas como ele fora médico na Terra, ele tinha uma cultura muito acima do normal das pessoas que trabalhavam ali. E, naturalmente, Narcisa, a enfermeira que trabalhava com ele, um dia disse a ele, olha, André, acho que aqui você já não tem muito o que mais aprender. Agora, eu sugiro a você que procure uma tarefa maior, uma tarefa mais específica. Então, o Tobias fez, às vezes, de apresentá-lo a um mentor, que é o Aniceto, para que ele se engajasse nas tarefas que Aniceto desenvolvia aqui na crosta e também na vida espiritual. Aniceto tinha uma equipe de 50 pessoas, mas tinha só 47 no grupo de 50. Havia 3 vagas, e André Luiz ocupou exatamente a 48ª vaga. Então, ele está aí dentro
à frente, aliás, de um campus universitário, à semelhança do que existe na Terra. E esse templo que está aí à frente é o que prepara tarefeiros da mediunidade. Portanto, antes de vir à Terra, a pessoa escolhe as suas experiências, o que quer fazer aqui, e se ele escolher ser tarefeiro na área mediúnica, qualquer das áreas da mediunidade, que a mediunidade é ampla, ela compreende uma série de alternativas, a psicografia, né, a escrita, a psicofonia ou a fala mediúnica, a cura, a materialização e uma série de outras coisas que não vem ao caso aqui citar. Mas então, quem está na Terra, normalmente as atividades mediúnicas no centro espírita se resumem basicamente a 3 ou 4 atividades. A psicofonia, para recebermos espíritos necessitados, a psicografia, para recebermos mensagens de pessoas que desencarnaram. Dificilmente alguém recebe instruções novas, salvo médiuns como Chico Xavier, que recebeu uma série de instruções de coisas que Kardec não falou. Entrou no centro de preparação de mensageiros, normalmente é porque aceitou a tarefa mediúnica. Nesse encontro, perto de um dos pavilhões da grande universidade, Hilário Silva é lá no Domínios da Mediunidade. Aqui é Vicente. Vicente era médico na Terra e era médico na equipe do Aniceto. E André foi colocado na equipe como sendo médico para aprender um pouco da medicina na vida espiritual, que é diferente da medicina na Terra. É um assunto que podemos detalhar se quiserem. Vicente vai dizer o seguinte: no planejamento reencarnatório, na vida espiritual, existem núcleos, por exemplo, como o nosso lar, em que esse planejamento, a área de planejamento, é um departamento do Ministério da Comunicação, onde a pessoa planeja a sua reencarnação, inclusive se preocupando com o próprio corpo. Tá? Mas o que nós queremos chamar a atenção não é isso, é sobre as áreas de preparação de conhecimento. Que áreas temos lá? Bem, o Centro de Mensageiros prepara tarefeiros para a mediunidade, para quem vai reencarnar e tem uma certa ligação com o espiritismo. Já tinha na vida espiritual, dificilmente nós temos aqui na Terra duas pessoas que são espíritas, que viveram ao tempo de Kardec e estão vivendo agora também. Isso tem, não tem, são 3. Não tem ainda tempo, né? Considerando que as encarnações são em torno de 60, 70 anos, e um outro tempo semelhante na vida espiritual, em média, né? Porque nós não podemos precisar, cada caso é um caso, dificilmente alguém já teve 3 encarnações como espírita, mas seguramente 2 pode ter. Então, o Centro de Mensageiros prepara tarefeiros na área da mediunidade. Lá também tem escolas maternais. Para quê? Para preparar quem quer ser mãe. Centros de preparação à paternidade. Para quê? Para preparar quem vai ser pai. Alguém vai dizer assim, mas a gente esquece tudo. Não, só aquilo que realmente a gente assimilou é que a gente consegue colocar em prática. Se a gente assistiu aula lá, desatento, sem preocupação de fixar ideias, mesmo que a gente esqueça o passado, quem fez esse trabalho bem feito na preparação, chega aqui e as ideias brotam naturalmente daquele que se aplicou nas atividades de preparação. Tem também os centros de especialização médica, em que, nessa área, nesse departamento, eu já disse, uma grande universidade. Todos os profissionais que vão atuar na área médica estão lá, sejam eles enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, cirurgiões, eles fazem a sua preparação na vida espiritual. Claro que nem todos que estão encarnados passaram por isso, alguns não passaram. E também tem o Instituto de Administradores. Quem vai reencarnar com a função de administrar pode ser um pequeno negócio ou pode ser até uma cidade, ou um estado, ou um país. Também tem um Instituto de Administradores por lá. E no Ministério da Regeneração tem também um instituto que prepara aqueles que vão
fazer tarefas na obediência, por duas razões. Ou porque precisam passar pela tarefa da obediência, porque já mandaram muito, ou já mandaram muito, mas mandaram mal e agora vão ter que obedecer. É engraçado porque às vezes a gente encontra uma pessoa que está nessa tarefa da obediência e ela faz tudo para conseguir dirigir uma equipe ou qualquer coisa assim, mas não consegue de jeito nenhum. Por quê? Porque assumiu o compromisso da tarefa da obediência. E a gente às vezes não sabe por que não dá certo alguma coisa aqui. Bem, esse planejamento reencarnatório ocorre em todo o planeta, não é só em nosso lar que existe. Claro que nosso lar está nas regiões limítrofes do umbral, na terceira camada, e esses núcleos maiores, eles prestam esse serviço para quem consegue chegar lá depois da desencarnação. Então, não é uma esfera evoluída, muito evoluída, porque todos os que vivem em nosso lar, salvo raras e honrosas exceções, vão reencarnar na Terra para continuar o seu progresso. Alguns vão subir para a esfera seguinte, mas também, em determinado instante, vão reencarnar também. Mas esse é outro assunto, vamos falar de mediunidade. Então, em todos os países, existem locais na vida espiritual onde a gente se prepara para reencarnar e escolhe aquilo que vai fazer. É por isso que Kardec vai escrever, na Viagem Espírita de 1862, onde ele percorreu várias cidades da França, ele vai escrever assim, olha, antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar o trabalho. Então, Kardec não falou das universidades na vida espiritual, mas ele sabia que os obreiros têm que ser formados antes da reencarnação, porque mesmo se preparando para reencarnar dá errado, imagine sem se preparar. Eu faço uma comparação com quem vai fazer uma viagem de bate e volta. Aqui em São Paulo, a Baixada Santista está a menos de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. E muita gente faz o que a gente chama de bate e volta, vai e volta no mesmo dia. E quem faz uma viagem curta dessa, de um dia, faz o mínimo de planejamento, ainda que ele nem precise mais listar quais são as coisas. Mas na mente dele, ele tem que lembrar se calibrou o pneu, se vai de carro, se calibrou o pneu, se o tanque está cheio, se tem dinheiro na carteira, se o cartão de crédito está em dia, se está com ele, porque ele pode esquecer em casa. Se vai ficar lá algumas horas e vai para uma reunião, precisa levar talvez uma muda de roupa, pelo menos uma camisa. Se o tempo está frio ou vai esfriar, ele tem que levar uma blusa. É o mínimo de planejamento que uma pessoa faz para fazer uma viagem bate e volta até Santos. Agora, quem é o maluco que vai ficar 80, 90 anos na Terra sem planejamento nenhum? Não existe isso, porque é uma viagem longa, pode acontecer um monte de coisa. Vamos ver, no estado de espírito errante, na questão 258, e antes da nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Pergunta Kardec. E a resposta é: ele próprio, ou seja, o reencarnante, escolhe o gênero de provas que deseja. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, não existe a possibilidade, nessa altura do campeonato evolutivo, no início do terceiro milênio, depois de Cristo, e depois de 350 mil anos do homem primitivo estar na Terra, não existe quem venha hoje para a Terra sem um mínimo de planejamento. Só vem quem estava ligado ao mal, ficou preso nas trevas, não teve condições de se preparar, aí reencarna de qualquer jeito. Mas aí é outro assunto. Afinal de contas, o planejamento reencarnatório, como é que faz? Ele não entra em detalhes da vida diária, mas nas tarefas a serem cumpridas. Então, nós planejamos aquilo que vamos ou queremos cumprir. O detalhe não tem, porque não dá para detalhar 80 anos, 90 anos num planejamento. A gente detalha
tarefas. Então, se vai poder casar, filho de quem, que lugar que a gente vai nascer, que país, que cidade. Isso, sim, faz parte do planejamento. Eu acrescentaria que, além das tarefas a serem cumpridas, nós escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar, e as provas são a forma de nos testar o aprendizado, e as expiações, que foram aquelas situações em que nós já passamos, erramos mais de uma vez e agora nós vamos sofrer as consequências. Qual é a diferença entre prova e expiação? A prova vem e passa, a expiação chega e fica. Então, todos nós já sabemos quando é que a gente está em período de expiação ou não. Bem, para reencarnar como médium, o corpo precisa ser preparado. E isso, enquanto a gente não adquire a mediunidade de mandato, é a mediunidade de prova. Então, vamos lá. No cérebro da Celina, que está aí, existe uma glândula, que é a pineal, que está aí no centro do cérebro. É do tamanho de um feijão. Aqui é menor que um feijão, por causa do desenho, mas em relação ao cérebro normal, ela tem o tamanho de um feijão. Parece que não faz absolutamente nada, mas controla todas as outras glândulas. Ela está no comando. Mesmo quando murcha, quando ela libera as forças sexuais da alma, por ocasião da fase da puberdade, ela cristaliza, ela murcha, e esses cristais é que servem de filtro de frequências de quem vai usar a mente mediúnica. Quem planeja a mediunidade na Terra recebe uma pineal compatível com a extensão dos serviços que vai ter. Provavelmente a glândula pineal de Francisco Cândido Xavier tinha um monte de cristais, porque cada cristal tem uma frequência típica de vibração, e por isso ele conseguia receber múltiplos espíritos com diferentes capacidades, registrar os textos em prosa, em verso, segundo as características de cada poeta, de cada versador. Então, quem planeja não pode vir para a Terra sem uma glândula pineal. Se a gente tem alguma sensibilidade mediúnica, é porque nós pedimos a mediunidade. Quando chega aqui, alguns querem desistir, mas todos os que pediram antes de nascer na Terra para ser médium, então tiveram a glândula pineal estruturada para isso. Uma outra estruturação que ocorre também é o sistema nervoso. Quem vai reencarnar como médium recebe um sistema nervoso menos encapado. O que significa isso? Todos conhecem um cabo de telefonia. Tem um monte de fio e uma capa grossa de borracha em torno daquele monte de fio. E por que a borracha precisa ser grossa? Para isolar quando passar em cabos próximo à rede de energia elétrica, porque a energia elétrica, passando do lado de um cabo telefônico, provoca ruído nos fios finíssimos da informação telefônica. Então, a capa de borracha é grossa. No médium, o sistema nervoso recebe uma capa mais fina, e é por isso que um médium, conforme a sua característica mediúnica, é capaz de entrar no ambiente e saber se o ambiente tem boas vibrações ou não. E vibração é diferente de espíritos. Às vezes tem vibração ruim, mas não tem espírito nenhum. E às vezes tem espírito e tem vibração também. Ou já teve algum espírito lá vibrando negativamente, as vibrações ficaram lá. Não tem nenhum espírito lá, mas ele percebe a vibração do ambiente. E se tiver espíritos, ele também percebe. E consegue identificar se aquela vibração é boa ou não. Praticamente todo médium tem um pouco disso. Alguns, é claro, têm mais. Né? Então, não dá para nascer médium da Terra, primeiro, sem pedir para ser. Por quê? Se pediu para ser, vai receber pelo menos isso, um sistema nervoso menos encapado e uma glândula pineal que vai cristalizar mais. Será que existem outros órgãos que participam do fenômeno mediúnico? Bem, o cérebro participa, então talvez outras estruturas que não a pineal também sejam preparadas para que isso aconteça. Mas nós não temos, ou pelo menos eu não tenho essa informação.
Então, não perguntem, ou se perguntarem, eu vou anotar para ver se a gente descobre alguma outra informação com alguém. Aqui, antes de fazer uma pausa para as perguntas, as primeiras perguntas, uma imagem para caracterizar muito bem o que nós queremos dizer a respeito de compromisso mediúnico. Nasce médium muita gente, grandes promessas em bica, mas na hora do batente é pouca gente que fica. Jacques Aboab, no livro Sorrir e Pensar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 12, parágrafo 4. Então, na vida espiritual, se formam centenas de trabalhadores anualmente. Aliás, milhares, está escrito milhares lá. Só na área mediúnica. Chega aqui, a turma desiste. Ainda nessa linha, uma outra trovinha. Mediunidade é uma escola, com tarefas de oficina, da multidão que começa, raro aluno que termina. Jovino Guedes, no livro Canteiro de Ideias, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pausa para comentários, perguntas e que tais. Romero, você está fazendo um recorte do médium que vai atuar no espiritismo. Qualquer. Mas dá para pensar também que o cara pode se preparar para o catolicismo, Sim. protestantismo, Sim, sem para dúvida. escrever livros. Isso pode acontecer com qualquer habilidade que a gente precise desenvolver. Né? Por exemplo, o Papa Francisco teve uma preparação para ser Papa. Então, não importa a área do conhecimento humano. Né? A gente percebe a pessoa preparada pelos caracteres dela. Né? A gente percebe isso aí. Né? Nós podemos observar isso com uma certa facilidade, inclusive com as crianças de hoje, por exemplo. As crianças de hoje apresentam habilidades incríveis, sem ter estudado. Né? A gente tem uma palestra chamada A Nova Geração, e tem um sujeito lá que é filho de pais indianos naturalizados norte-americanos, e ele, portanto, é norte-americano. Chama Isaac Berry. Ele tem 12 anos. É professor de física e matemática. Como assim física e matemática? Onde é que ele cursou? Ele já cursou lá atrás. E ele já nasceu com essas habilidades. Ele lembra disso. Não precisa estudar mais. O que mais? O pessoal ainda está meio lento, tá vendo? Está lento? Peraí, me dá aí. Você viu aí? Opa, está chegando aí. Tendo em vista o preparo para o exercício mediúnico e o livre-arbítrio do indivíduo, quais as consequências do não exercício da mesma? Quais as atenuantes diante da desistência? Quais outras possibilidades de colocar em exercício? Vocês podiam fazer uma pergunta mais fácil. Caramba, tem um monte de respostas para isso. Bom, vamos por partes. Fala só a primeira. Tendo em vista o preparo para o exercício mediúnico e o livre-arbítrio do indivíduo, quais as consequências do não exercício da mesma? Tá bom. Bem, o livre-arbítrio maior é quando a gente está na vida espiritual, porque a gente tem uma visão real das nossas necessidades. E quem escolhe lá a mediunidade é porque percebeu a necessidade de atuar nessa área. Porque se ele não tivesse escolhido lá, ele não receberia essa habilidade de percepção que está ligado ao sistema nervoso menos encapado e à pineal. E pode ser que haja outras estruturas que nós desconhecemos e que precisam estar na formação do corpo. Na hora de escolher o corpo lá no centro de preparação de reencarnação, o corpo também é escolhido. Lá já está definido se a pessoa aceitou ser médium. Bom, agora chegou aqui, o livre-arbítrio continua. Ele pode não querer.
Mas se ele tem muita sensibilidade, por exemplo, não tem botão de liga e desliga. Você não pode desligar um sistema nervoso que está muito pouco encapado. A pessoa vai ficar sentindo mal em qualquer ambiente que vá que seja ruim, e sentindo bem em qualquer ambiente que vá que seja bom. Eu recebia, né? Porque agora ainda não voltamos presencialmente no atendimento fraterno, só por telefone. Só voltamos os exercícios mediúnicos e a evangelização vai voltar agora. Mas era comum uma mãe chegar com a filha ou filho naquela fase da puberdade, que a glândula já murchou, e ali a glândula abre o canal mediúnico. Então, aparecem jovens lá vendo espíritos, ouvindo espíritos, né? Sentindo alguma coisa estranha. Então, não tem botão de liga e desliga. Não tem, vira a orelha para cá, para lá. Não, não tem, não existe. Por quê? Porque a glândula pineal ela está estruturada para captar e perceber frequências de espíritos que queiram se comunicar. E o sistema nervoso está pouco encapado, não tem como corrigir isso. O que os espíritos fazem, e a gente sempre diz isso às mães desesperadas, é que os espíritos podem passar um sprayzinho, foi a metáfora que eu consegui usar, um spray no sistema nervoso, né, e na glândula pineal, para ela ficar meio isolada enquanto eles não terminam os seus estudos, porque a puberdade acontece e a pessoa ainda está estudando, ou está no colegial, ou está entrando na faculdade. E, realmente, essa fase, eles precisam ter uma certa proteção, para não ficar captando estação do mundo espiritual durante a aula na universidade. Então, às vezes, os espíritos conseguem atenuar essas percepções, só que essa atenuação é artificial. Quando a pessoa chega à fase adulta, né, o jovem adulto, né, aí provavelmente isso volta tudo. Né? Mas por quê? A pessoa escolheu. Vamos supor que ela não queira. É claro que nós vamos ter que responder por isso. Por quê? Deu trabalho para configurar o organismo, nós fizemos essa solicitação, pedimos pelo amor de Deus para sermos médiuns, para poder fazer alguma diferença na nossa evolução, e de repente a gente desiste aqui. Porque aqui, é claro, uma coisa é planejar antes de reencarnar, outra coisa é chegar aqui e botar para fazer as coisas acontecerem. É claro que vai ter que responder por isso. Agora, o que cada um vai responder, eu não sei. Eu só sei de alguns casos, eu vou contar o caso aqui do Efraim, que mostra exatamente o que pode acontecer. É uma das possibilidades. Existem outras possibilidades. Vocês conhecem a história do Efraim? Pode passar. Então, daqui a pouco a gente conta a história do Efraim. Me fala outra pergunta aí. O que dizer sobre o oferecimento de algumas casas em relação ao desenvolvimento mediúnico? A casa pode oferecer, mas tem que tomar cuidado para não oferecer para um jovem. Né? Por exemplo, o jovem, nessa fase que eu falei da puberdade, a glândula pineal murcha e libera os hormônios do sexo. Então, as glândulas sexuais se desenvolvem tanto no homem quanto na mulher. E nessa fase, desenvolver a mediunidade pode ficar complicada, porque aquela turbulência de testosterona, né? Não conheço os termos todos, né? Eu sei que testosterona não mede. Então, é perigoso. Inclusive, o André Luiz vive no livro Missionários à Luz, e a gente tem material para falar sobre isso, se quiserem, que um jovem estava desenvolvendo a mediunidade e era atormentado pelo sexo. E ele procurou a casa espírita na fase de maior tormento. Qual era a desculpa dele? Se eu desenvolver a mediunidade, eu me livro da perturbação. É o contrário. O Alexandre, que é o mentor do livro Missionários à Luz, ele diz, se ele abrir o canal mediúnico, ele vai ser assediado exatamente naquele ponto que ele é fraco. Então, ele precisa antes melhorar a conduta antes de querer ser médium. Aliás, tem uma frase aqui que eu vou mostrar mais à frente, que fala sobre isso. Então, a gente oferece a mediunidade para quem procura espontaneamente a casa espírita e queira eventualmente trabalhar. Se não tem muita sensibilidade, vai ser esclarecedor.
tem conhecimento, vai ser esclarecedor. Se tem alguma sensibilidade, por exemplo, a gente faz um teste nos cursos, depois do período teórico, tem um curso prático. E o curso prático começa assim, todo mundo à mesa, né, que o Kardec diz, você só consegue detectar se uma pessoa tem mediunidade se você fizer uma experimentação. Essa experimentação é feita com um grupo pequeno, em que as pessoas, no nosso caso lá, recebem uma folha de papel, colocam o nome, a data, a gente apaga a luz, durante 5 minutos, com música ambiente bem baixinha, eles vão dilatar as percepções, vão escrever as percepções que têm. Acaba isso, voltamos aos estudos teóricos. Na semana seguinte, agora são 10 minutos de percepção, até chegar a 20. Então, são 4 reuniões de texto. A pessoa vai registrando as percepções. E ela não fala nada, o que ela sente para o outro, também não pode colar. Ela faz as suas percepções, sempre colocando o nome e a data. Depois a gente junta tudo. Então, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu tive vontade de chorar. Aliás, quase eu falei na reunião, mas que não podia, então fiquei quieto. Então, esse provavelmente vai ser médium psicofônico. Tem outros que dizem assim, olha, minha mão esquentou. Outros dizem assim, olha, minha mão ficou úmida. Provavelmente temos aí um passista. Por quê? Está botando fluidos pelos poros. E tem gente que escreve assim, eu não senti nada. Vai ser esclarecedor. Eu era dessa turma, não tinha nenhuma percepção e fui ser esclarecedor em reuniões de atendimento a espíritos necessitados. Então, a casa espírita oferece, ela não pode obrigar. Antigamente se obrigava, socava o sujeito na mesa mediúnica sem ele conhecer absolutamente nada. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Porque nós precisamos tomar cuidado com quem a gente põe à mesa mediúnica. Quem vai ao centro espírita escolhe se quer participar da mediunidade, da área mediúnica, ou se quer participar da evangelização infantil, ou na divulgação, na palestra, nos comentários doutrinários. Isso é de cada casa e de cada pessoa. Agora, quando a pessoa tem sensibilidade mediúnica, é porque ela pediu para ser médium. Se ela não cumprir nada de tarefa, tudo bem, ela vai responder por isso, né? Perante a própria consciência. Posso contar a história do Efraim? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Tem mais uma, é verdade. Fala. Essa eu conheço a letra ainda, hein? Se a mediunidade está ligada à pineal, que geralmente murcha na adolescência, como explicar a mediunidade em crianças em tenridade? Boa pergunta. Então, a mediunidade na criança em tenridade, que vê espíritos, tem amigo invisível, vê a vovó, vê o vovô, é porque o corpo perispiritual não encaixou molécula a molécula ainda no corpo. O André Luiz nos conta isso lá no livro Missionários da Luz, terceiro livro da série André Luiz. Então, o reencarnante Sigismundo, durante os 7 primeiros anos de vida, ele não está bem encaixado. E a reencarnação só se completa aos 7 anos. É em torno de, né? Varia para cada pessoa. Em torno dos 7 anos, o encaixe é perfeito. Então, não necessariamente as crianças têm essa mediunidade. Tem criança que chega aos 7 anos, deixa de ver tudo, não vê nada mais, acabou, não lembra da vida passada e tal. Mas nessa fase, inclusive, eles lembram e tem flashes de vida passada. Como os pais não estão preparados para perceber isso, estou falando da grande maioria dos pais da Terra. A criança fala que teve uma outra mãe, a mãe fala para ela, cala a boca, menino, você não está sabendo o que está falando, para com isso. Então, ele fica reservado, porque vai levar a bronca da mãe. Então, se as crianças falarem alguma coisa, deixa ela lá. E não fica perguntando enquanto ela não tocar no assunto. Essa é uma orientação da Carol Bowman. Nós fazemos uma palestra sobre a história de um piloto que lembra detalhes da vida dele na época da Segunda Guerra Mundial. E ele começou a lembrar de coisas com 2, 3 anos. A mãe ficou doida, né? O pai também. Eles foram procurar uma terapeuta. A terapeuta tinha passado por isso. Os filhos lembraram de coisas do passado, coisas traumáticas, assim como esse piloto.
Quer dizer, ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial e não é mais. Talvez seja agora, porque ele já deve ter deve estar com quase 20 anos já. Mas essa história é magnífica, porque com 7 anos ele começa a esquecer tudo, ele não lembra mais. Então, além de perceber espíritos, ele pode lembrar de vidas passadas. Por quê? Porque o perispírito levemente deslocado, e quando ele se desloca um pouquinho, ele tem lucidez, como se estivesse na vida espiritual durante o sono, por exemplo. Porque durante o sono nós temos essa maior lucidez. Né? Então, não quer dizer que... Agora, existem crianças que são médiums desde cedo. Eu conheço uma médium que é médium desde criança. É que, se tem mediunidade, depois que passa essa data, esse período de 7 anos, ela vai continuar vendo, enxergando e ouvindo. Mas, no começo, não necessariamente a criança tem mediunidade. Pode ter a glândula pineal, como todo mundo tem, salvo exceções, tem gente que nasce sem glândula pineal. Já ouvi uma referência a esse tipo de coisa. Não sei se agradei e se atendi às suas expectativas. Então, vamos para a história do Efraim. Essa história está no livro Reportagens de Além-Túmulo. O Efraim foi médium na Terra. Ou melhor, nasceu com a tarefa mediúnica, mas nunca quis assumir. É uma opção que ele tinha. Nunca quis assumir. Sempre evitou a mediunidade. E sempre com uma desculpa diferente. Ora, porque ele não estava ainda casado. Ora, porque já casado, não tinha feito pé de meia ainda. Queria ter filhos, então começou a ter os filhos. E sempre tinha uma desculpa. Ora era com relação à família, ora com relação à vida profissional. E ele evitou a mediunidade o tempo todo. Usou o seu livre-arbítrio. Perfeito. Acontece que o Efraim chega à vida espiritual e percebe que a tarefa dele era nessa área e ele não deu conta. O que ele percebeu? Então, vamos lá. Essa história está lá no capítulo 13, O Trabalhador Fracassado, na área mediúnica. Então, ele pergunta para o mentor, quando é que eu vou poder reencarnar? Ele decidiu ser médium de novo. Então, ele quer fazer a tarefa que ele não fez. E o mentor diz para ele, é necessário você entrar na fila. Aí ele faz a pergunta que todos vocês estão fazendo, né? E quantas pessoas tem na fila? 200.527 candidatos. Você está no fim da fila, Efraim. Essa é uma história. O Efraim optou por não usar a mediunidade. Chegou lá, ele percebeu o erro. Aí ele quis ser médium outra vez. Tudo bem, não tem problema nenhum, você vai ser. Quando é que eu encarno? Depois que os 200.500 passarem na tua frente, aí você reencarna. Pode ser que alguém desista no meio do caminho, você ganha uns lugarzinhos a mais na fila. Vamos em frente aqui. No livro Os Mensageiros, eles estudam 8 médiuns. 8 médiuns que não cumpriram a sua tarefa. No capítulo 7 tem o Otávio, no capítulo 8 tem o Acelino, no 9 tem a Mariana, a Ernestina e um senhor que não tem o nome declinado, e no 10 tem o Joel. Todos esses 6 médiuns eram médiuns psicofônicos. No capítulo 11, nós temos o Belarmínio, que era esclarecedor. Ele se preparou para ser esclarecedor. E no capítulo 12 tem o Monteiro, que também se preparou para ser esclarecedor. Branco são médiuns falantes, e o que tem em ocre são médiuns esclarecedores. Se vocês quiserem, a gente pode contar sobre esses médiuns, ou o Otávio, ou o Acelino, ou a Mariana, e por que eles falharam. Conta então, Américo. Qual que vocês querem aí? Nós temos uma Mariana aqui, ela está querendo a história. Tá bom, então vai de Mariana. A falha de Mariana. O André Luiz está naquele ambiente, logo após a palestra que eu citei aqui, ele foi autorizado, junto com o Vicente,
a participar junto com os demais que estavam se preparando para a nova tarefa na Terra, na área mediúnica, e participar das conversas. Quando a conversa tem teor positivo e ensina alguma coisa, eles têm direito a assistir às palestras e ganhar o famoso bônus hora. Então, o Aniceto informou ao Ministério que Vicente e André Luiz ficariam por tal número de horas, 1 hora ou 2, 1 hora e pouco, na reunião após a palestra, para ouvirem as experiências de médiuns que não se deram bem. E nós temos que agradecer esses médiuns. Por quê? Esse livro é de 1944. Estou falando do livro Os Mensageiros. Nessa época, o espiritismo estava praticamente iniciando no Brasil. Nós não tínhamos muitos centros espíritas. Tanto que, nesse livro, o Aniceto visita, junto com Vicente e André Luiz, uma casa, a casa de Isabel, na crosta terrestre, na cidade do Rio de Janeiro, e que era um centro espírita caseiro. Ela tinha reuniões públicas, não tinha reunião mediúnica, mas ela era médium receitista. Então, tinha uma palestra, e ao final da palestra, as pessoas que queriam escreviam alguma coisa. E as pessoas que pediam solicitação poderiam receber ou não alguma psicografia de algum ente querido. Muito bem. É para falar que, nesse período, nos anos 40, a mediunidade estava começando. Então, esses primeiros médiuns, eles faliram porque não tinha experiência anterior, nós precisamos descontar isso. Só que agora eles perceberam a falha, nós vamos conhecer onde é que a Mariana falhou, e agora querem voltar para ser realmente médiuns. Então, vamos lá. Ela falhou por causa de família. A Mariana é essa aqui, ó. Ela está contando a história para outras 2 senhoras, 2 mulheres. O Vicente está aí de terno marrom claro e escuro, e o André Luiz está de terno azul aí. Vocês vão perguntar, mas todo mundo usa terno na vida espiritual? Bem, na minha época, em 1950, 60, eu lembro ter ido ao Pacaembu, assistir um jogo de futebol com meu avô, eu era garoto ainda, e todo mundo ia de terno e gravata assistir futebol. Pergunta se alguém vai assistir futebol de terno e gravata hoje. Só os cartolas, né, os dirigentes, aí eles ficam lá num lugar reservado, eles vão de terno e gravata, porque faz parte do mise-en-scène, né? Muito bem, mas vamos ver onde é que a Mariana falhou. Então, a tarefa mediúnica era um chamamento forte. Já encarnada, ela recebia muito assédio dos benfeitores espirituais para procurar um centro espírita, para desenvolver a sua mediunidade. O marido nunca se conformou, ele não queria. Esse era um obstáculo que a Mariana tinha que enfrentar. E ela não deu conta, porque, convidada aos estudos, revoltava-se, porque chegava em casa, levava uma baita bronca, tentou, de qualquer forma, estudar, mas não conseguia e acabou abandonando os estudos. E o marido acabou mobilizando as filhas contra ela. Então, ela tinha uma oposição muito grande da família e ela não conseguiu fazer a tarefa mediúnica. E abandona antes de começar. Ela quis começar e não conseguiu. Tudo bem, é uma opção dela. Mas agora, na vida espiritual, ela percebeu que ela poderia ter contornado isso. Por exemplo, sem criar confusão com o marido e com as filhas. Falando de maneira tal que eles entendessem que ela precisava disso. Mas não, ela bateu de frente, tanto com o marido como com as filhas, e não conseguiu realizar a tarefa. Agora está de novo no centro de mensageiros, e agora ela vai enfrentar de novo essa possibilidade numa nova encarnação. E está no centro fazendo os cursos. Assistiu a palestra e aqui está comentando onde é que ela falhou. O que mais? Vamos adiante. Vamos em frente? A falha de Joel. A falha dele foi a pesquisa. Nossa, como assim pesquisa? Vamos ver. Então, aí está o Joel, à frente de Vicente e de André Luiz, contando a sua experiência. O Joel está de terno marrom escuro aí, tá bom?
deixa eu colocar essa frase do Joel, que é muito interessante. Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar períodos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando o próximo e a si mesmo. Então, é uma frase que ele cunhou. Agora, vamos explicar o que aconteceu com o Joel, que é muito interessante. O Joel recebeu um tratamento especial do Ministério da Comunicação. A faculdade dele era especial. Nasce com percepção aguçada. Para quê? Para ajudar as pessoas. Ninguém tem uma percepção aguçada para não fazer nada com ela. A mediunidade se presta a isso também. Então, ele seria, muito provavelmente, um bom médium de atendimento fraterno, porque ele teria essa percepção dilatada para saber por que ela estava passando por aquilo. Ele teria lembrança de vidas anteriores dele mesmo para melhor atender os necessitados e também lembrança da vida dos outros. Ao primeiro chamado, ele intuía isso, ele sabia que estava sendo chamado à tarefa. Muito bem. Aí ele lembrou-se de uma encarnação imediatamente anterior, que ele vestira a batina de Monsenhor nos últimos anos da Inquisição Espanhola. Reconhecia encarnados companheiros das lutas religiosas. Percebia nos encarnados, aqui no Brasil, os companheiros que estiveram lá na Inquisição Espanhola, onde se comprometeram muito. E por isso agora ele estava de volta para reverter esse processo com relação a ele mesmo. A audição psíquica era claríssima. Ele escutava o espírito, bastava sintonizar, ele escutava. Para escutar com lucidez, com clareza, precisa ter uma pineal adequada e deve também ter alguma coisa com relação à região do cérebro que escuta, que não é o ouvido, é uma região no cérebro, porque a informação nem sempre vem pelo ouvido, vai direto na região cerebral, que é responsável pela audição. Por isso que eu disse que nós só conhecemos hoje a pineal e o sistema nervoso. O Kardec cita o sistema nervoso um pouco encapado no Livro dos Médiuns. E a pineal é estudado hoje por alguns médicos espíritas, né, que sabem dessa informação da obra de André Luiz. Então, ele foi alertado pelos mentores. Olha, toma cuidado com o que você está fazendo aí. Né? A ideia é você ter a lembrança do passado, mas para ajudar as pessoas que estão tendo problema. Aí ele resolveu localizar no tempo quem era quem na reencarnação da Inquisição Espanhola. Então, ele foi à Europa, visitou os locais onde ele viveu, para saber quem era quem. Ele ficou fazendo pesquisa e só fez isso a vida toda. Não cuidou do bem que ele deveria fazer. É uma baita de uma mediunidade. A mente se desequilibra. E a perturbação psíquica vira um martírio sem proveito nenhum para ninguém, nem para ele, nem para ninguém. O Vicente pergunta, e você está melhor? Eu tenho participado das sessões de tratamento lá no Ministério, do auxílio, eu estou melhorando. Por quê? Ele teve tanta mediunidade que não deu conta que agora ele tem problemas semelhantes ao labirintite. De vez em quando dá aquela tontura. Ele está em tratamento na vida espiritual. Ele perturbou o perispírito. Ele deu uma lesada no perispírito por falta de uso. Ele foi preparado realmente para uma tarefa importante, que é de atendente fraterno, mas com muito detalhe. Ele não deu conta. Agora, nós vamos agradecer esses médiuns, porque foram os primeiros médiuns aqui na crosta em terras brasileiras. Claro que tiveram lá as médiuns que ajudaram Kardec, mas aqui eles são pioneiros. Final do século XIX, começo do século XX, eles eram pioneiros aqui. E se eles não passam por essa experiência, nós estaríamos apurados com isso. Graças a isso, e ao André Luiz, ele contou essas histórias exatamente para a gente se prevenir e tomar cuidado. Dúvida? É interessante você falar a questão do sistema nervoso desencapado,
Eu estava aqui pensando em algumas pessoas que eu conheço que têm epilepsia, Ah, pode acontecer. né? E tem bastante característica mediúnica essas pessoas, né? Pode acontecer. Mas se tratar, né, com passes, se tiver um tratamento, né, ela pode se equilibrar, né? Nós tivemos algum caso assim no centro, né? Não me lembro o nome da pessoa, mas ela tinha muito isso. Começou o seu desenvolvimento do conhecimento espírita primeiro, antes de desenvolver a mediunidade, para entender o que estava acontecendo, né? Então, passou lá 2 anos estudando, e aí foi melhorando com o tratamento de passes e se tornou uma excelente médium. Trabalhava no meu grupo, e ela tinha algumas características assim. Nunca teve uma convulsão desse modo que a gente costuma ouvir, que o sujeito fica se debatendo, né? Mas ela tinha sintomas interessantes. Aí, com o desenvolvimento, se dedicando à atividade social e também à atividade mediúnica, se equilibrou, se tornou uma médium excelente, né? Dúvida? Ainda ninguém, amém? Ninguém? Acabou de responder. Mas as consequências para o corpo físico da não assumir, né, o compromisso, a tarefa, ele acabou de responder. Escutou? Não, não escutei. Está dando eco. Está dizendo que você acabou de responder a pergunta quais as consequências para o corpo físico para quem não assume a mediunidade. No caso do Joel, porque o Joel tinha muita percepção. Então, imagine um organismo que foi preparado para ter muita percepção, mas quando está encarnado, quando volta, essa percepção dilata muito, ele não usou, ele não gastou a percepção. Então, ele chega lá com ponto de bala. Essa é uma explicação que eu dou. Eu entendo que o fato de não ter usado acabou não atenuando essa sensibilidade, acabou chegando lá com ela toda ainda por utilizar. Ele só fez pesquisa, praticamente. Não desenvolveu, não ajudou ninguém. E isso tem uma repercussão, sem dúvida alguma, né? Agora, não podemos dizer que a Mariana teve problemas desse tipo. Ela não fala, provavelmente não teve, porque tinha uma mediunidade que nem a minha, assim, ó, pequenininha, assim. Então podemos seguir, amém? Vamos lá. Vamos falar de um esclarecedor. A Palavra de Monteiro. É um dos capítulos do livro, né? No que ele falhou? Ele tinha doutrina só naquilo que ele falava. Na maneira de ser, ele não fez mudança praticamente nenhuma. Ele se comprometeu bastante. Aqui ele se comprometeu. Então, esse aqui é o Monteiro aí, na lista. Então, vamos lá. Uma frase do Monteiro. É muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. Esse é um dos desafios. Quem quer ser médium tem que começar, por exemplo, enfrentando as circunstâncias familiares. Tem muito médium que a mulher é médium, é espírita e o marido não é, e vice-versa. Quando os dois são espíritas, fica mais fácil. Então, a influência do meio é muito difícil, mas esse é o teste, esse é o desafio. Nós temos que enfrentar o desafio quando em luta na carne. Uma outra informação de Jesus: com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Mas vamos ver o que aconteceu com o Monteiro. O Monteiro saiu de nosso lar na mesma ocasião que Belarmino. Belarmino estava do lado dele aqui na cena que eu mostrei, do lado esquerdo, de frente para a tela. Ele também era esclarecedor. Ele receberia todos os recursos para quê? Todos os recursos de mediunidade, inclusive efeitos físicos falante e escrevente. Assiduidade total nas tarefas, experimentava volúpia em entender espíritos. Olha, ele era médium falante, escrevente, de efeitos físicos e foi trabalhar como esclarecedor. Tinha facilidade para isso. Mas o negócio dele era enfrentar os obsessores, reduzindo-lhes a zero, falando mal deles, agredindo, apontando culpa nos perseguidores.
e decorava longas exortações para aplicar nos seus atendimentos. Estudava trechos da Bíblia, mas não para educar, para ferir os comunicantes. Isso é um perigo, né? E como patrão na vida profissional, ele era inflexível. Todos os meses ele enviava promissórias a protesto. Quer dizer que espírita não pode enviar promissória? Não, até pode. Só que ele ficava no pé e ficava estudando como cobrar dos clientes em atraso, sem nenhuma consideração de amor e paciência. À noite, ele ensinava amor e paciência. Na vida pessoal, nem tinha amor, muito menos paciência. E é claro que a forma de atender os espíritos, acusando-os, as entidades perturbadoras, ficaram esperando, como a gente dizia lá na escola: Monteiro, estou te esperando na saída. Que saída? Na saída da reencarnação. Quando você sair, você vai ver uma coisa. E foi o que aconteceu. De volta ao nosso lar, depois de passar um apuro danado na região umbralina, foi reclamar com a ministra veneranda, que lhe deu o seguinte recado: você se entregou ao espiritismo prático, mas não à prática do espiritismo com Jesus. Então, Monteiro falhou por não saber lidar com os necessitados, porque entidades perturbadoras também são necessitadas. Agora, vocês imaginem um esclarecedor que não sabe disso, por exemplo, e que até hoje atende os espíritos perturbadores com agressão. Vai arrumar um monte de obsessor. Eu sei de um caso assim. O sujeito trata no tapa os espíritos, né? Aí vai ter problema, né? Bom, chegamos a 1h15, né, do nosso encontro, um pouquinho menos, talvez porque depois da prece e tal, das considerações iniciais, da gravação, nós não começamos exatamente às 8h. Eu posso deixar esse tempo para eventual pergunta ou podemos avançar um pouco mais naquilo que vocês quiserem. E aí, pessoal? Vamos até o fim? Então pode ir até o fim sem as perguntas, Américo? Sim. Bom, eu vou voltar lá, eu vou voltar no material anterior que eu estava usando, Mediunidade Responsável, para chamar a atenção de algumas coisas muito importantes. Nós percebemos, durante a pandemia, em que ficamos sem fazer as reuniões mediúnicas, que o estudo ele se aprofundou. Nós usamos a obra de André Luiz e nos aprofundamos, não só no capítulo, nas frases. Cada frase era estudada. Então, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós tivemos 2 grupos mediúnicos. Eu, particularmente, dirigi 2 grupos. Durante 34 anos, nós dirigimos um grupo que, depois de todo esse tempo, quis trabalhar durante o período da tarde, porque tem dificuldades de enxergar à noite para ir para o centro e tal, e tem medo também de ser assaltado aqui em São Paulo. Então, essas pessoas pediram para mudar, então nós tivemos que dividir o grupo, né? O grupo se formou juntando outras pessoas num outro dia, de tarde, e nós ficamos, então, com um outro grupo que é novo. Nesse grupo novo, acontecia que a gente teve, no começo, muita ausência, ainda com os trabalhos práticos, né? Então, o que nós começamos a fazer no estudo? Mostrar o resultado disso. O compromisso é com Jesus, não é com o Centro Espírita Mãos Unidas, nem com o Américo. É com Jesus. O compromisso é pessoal. A gente se junta por questões de afinidade, na mesma casa espírita, mas o compromisso é com Jesus. Nós podemos dar uma colaboração enorme ao atual estágio da Terra, ajudando as pessoas, ou espíritos desencarnados ou encarnados. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Com um estudo sistemático, sobretudo da obra Obreiros da Vida Eterna, que fala das desencarnações, ficou muito claro que o resultado, a maneira pela qual nós desencarnamos, ela é função da nossa conduta,
é a somatória da nossa conduta. Então, quem tem uma conduta constante no bem vai ter uma desencarnação mais fácil. Mas o curioso nessa história é que dos 5 casos de desencarnação que André Luiz acompanha, junto com Jerônimo, que é o mentor do livro Obreiros da Vida Eterna, dos 5 casos, todos têm alguma relação religiosa. 3 deles são espíritas, tem um protestante e tem um católico. Então, todos eles têm o que a gente chama de plano de saúde após a morte. Nós temos plano de saúde até morrer, não é isso? Morreu, não tem mais plano de saúde aqui na Terra. Mas na vida espiritual, esses 5, por força do trabalho no bem, tiveram atendimento VIP. Mas nem tudo foram flores, porque desencarnar é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Então, quem é que desencarnou lá sem problema nenhum? Um só, Adélia. Essa desencarnou sem nenhum problema, porque passou a vida inteira fazendo bem. Então, essa não teve problema nenhum. Agora, os outros fizeram parcialmente a tarefa. Então, tiveram uma ou outra dificuldade, natural. Agora, foram atendidos, foram recebidos na vida espiritual, veio uma equipe de nosso lar, André Luiz, Padre Hipólito, enfermeira Luciana e Jerônimo, para buscá-los. Por quê? Porque eles saíram de nosso lar. E quando você sai de uma unidade na vida espiritual, qualquer que seja, a tendência é você voltar a ela depois que termina a reencarnação, porque lá que estão aqueles que gerenciam quem está encarnado, está sob comando de quem. Por exemplo, o ministro Clarencio administra vários encarnados que saíram de nosso lar, e por isso ele tem essa função, porque é um dos ministros. Ele acompanha várias criaturas, isso está bem claro no livro Entre a Terra e o Céu, onde uma das pessoas que está encarnada, que faz uma prece, é tutelada dele. Então, quando a gente sai de nosso lar, normalmente a gente volta para nosso lar. Eles saíram de lá com a tarefa na religião, um católico, um protestante e 3 espíritas, e voltaram para lá. Agora, o que acontece depois? Quem tem melhores condições pode até sair da esfera umbralina, onde está nosso lar, e ser promovido para a esfera seguinte. Eu acho que é o caso da Adelaide. Os outros vão ficar mais um tempo em nosso lar, porque ainda há progresso a ser percorrido usando ainda o planeta de expiação e provas. E mesmo quem está nas esferas acima vai voltar. Só não volta quem já venceu a matéria, não sofre a influência da matéria. O Livro dos Espíritos é bem claro. O espírito puro é aquele que não sofre a influência da matéria. Não é que é só bonzinho. Puro quer dizer, não tem impureza da matéria, não sofre influência. É ele que influi na matéria. Por isso vai ser co-criador em plano maior. Bom, então vamos ver aqui algumas frases que são importantes para a gente prestar atenção no compromisso. Tá? Então, vamos lá. Primeira delas. A prática do Espiritismo está cheia de dificuldades e inconvenientes. Imagine entrar na doutrina espírita achando que é moleza. Vai se dar mal. Que só o estudo sério pode evitar. Os grupos mediúnicos devem e precisam estudar sério para saber tudo que pode acontecer num grupo mediúnico. Porque quem é médium tem um canal aberto à influência espiritual. Se for uma influência boa, ótimo. Como isso depende de sintonia, e nós ainda somos imperfeitos, tem hora que a gente sintoniza bem, tem hora que a gente não sintoniza. A gente precisa saber disso. Está na introdução do Livro dos Médiuns, essa frase escrita em 1862. Uma outra frase importante. Antes de cogitar do desenvolvimento psíquico, devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. É o Alexandre que fala isso no Missionários à Luz, no capítulo 5. Por quê? Se a pessoa desenvolve psiquicamente e tem problemas com a elevação das ideias e dos sentimentos, vai virar um canal aberto à obsessão. Por isso que a gente não coloca, ou não deve colocar,
ninguém à mesa sem conhecer a pessoa, como ela é, como ela faz as coisas na casa espírita, na área social, na evangelização, nos comentários doutrinários, porque ali a gente avalia um pouco melhor a pessoa. Agora, colocar uma pessoa que a gente não sabe de onde veio, que influências teve, numa mesa mediúnica para desenvolver um canal mediúnico só porque ela tem percepções e dilatar essas percepções, vai dar problema. Outra frase. Nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Também o Alexandre está alertando em 1945, Dicionários à Luz, capítulo 1. Uma outra colocação do Emmanuel. Para servir a Jesus, o médium precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à sua melhoria. Por quê? Porque vai abrir uma porta e nessa porta podem entrar espíritos que não são bons, de modo a ser filtro de luz, paz e elevação. Está no livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 11. Uma outra informação do Emmanuel. Não há bom médium sem homem bom. Aqui, homem no sentido da humanidade. Então, ou é mulher, ou é homem. Não existe bom médium se ela for uma pessoa boa. Porque se ela não for modificar a sua conduta moral, vai ter problema. Está lá no livro Roteiro. Outra coisa importante é isso aqui, ó. Mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade que se encontra em praticá-lo. Então, essas dificuldades de sair de casa, preparar a família para que ela aceite a possibilidade de a gente trabalhar no centro, sem sofrer muito com isso, o negócio é não bater de frente. Porque o mérito está na dificuldade. Não existe mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Então, o desafio é esse, é fazer com a dificuldade, mesmo com a dificuldade. Alguém vai falar assim, mas eu não sou Chico Xavier. Vai ver a dificuldade de Chico Xavier, que sofreu assédio até dos próprios espíritas, que o combateram em vida, atrapalhando a vida dele. A gente não faz essa conta. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida de Chico Xavier, tem um monte de livro que biografa. E ele tem uma série de histórias para mostrar que não é fácil a vida de um médium da categoria dele. Foi testado de todo jeito. E isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Então, não existe mérito. Se eu não tiver dificuldades na Terra, bom, nem precisa reencarnar, ué. Pega uma rede, estende a rede e fica lá o resto da vida. As dificuldades não devem ser entendidas com esse nome, sim como desafio. Desafio, eu quero vencer, opa, eu quero ganhar essa. Qual é o desafio? Esse, tá bom, esse eu quero vencer. Dificuldade não, eu não estou afim. Desafio, eu quero vencer. Aqui um exemplo de médium que desistiu, da família Calado. Tem alguém da família Calado aí? Quase, Américo, quase. Então, essa é a dona Fátima, para agradar a Marildinha aí, ó. Dona Fátima Calado. Qual é o problema da Fátima Calado? Esse é um dos personagens que é médium de psicofonia, médium falante. Fátima Calado. Faltou. E não avisa. Por que ela não avisa? Porque ela quer garantir um lugarzinho na mesa. Vai que ela sai do radar. Então, de vez em quando ela vem uma reunião, falta 2, vem mais uma, falta 3. Né? Isso é muito comum em reunião mediúnica, muito comum. E principalmente com médiuns falantes. Por quê? Porque são os mais assediados. Um grupo mediúnico, conforme André Luiz sugere, de até 14 elementos, 4 são esclarecedores, 1 é o dirigente. 4 são médiuns de passe de fluidos, doação de fluidos, e 6 médiuns falantes. Acontece que
se tiverem os 4 passistas e os 4 esclarecedores, não for nenhum médium falante, não tem comunicação. Não adianta nada ter médium doador de fluidos e 4 esclarecedores à disposição. Tem que ter pelo menos um, né? Então, os espíritos obsessores, que nos acompanham de outras encarnações, eles ficam de olho nos médiuns falantes, são os mais assediados, porque se ele não for, são 2, 3 espíritos a menos falando na mesa, 2 a menos sendo atendidos. Eu já perguntei isso a um mentor, e ele disse, os espíritos não ficam sem atendimento, quem merece ser atendido vai ser atendido, porque esse trabalho é feito, sempre foi feito na vida espiritual. Está escrito lá no livro Missionários à Luz. É o Alexandre que fala isso. O André pergunta, mas precisa dos encarnados para atender os necessitados? Não, nós fazemos isso aqui, temos equipes especializadas no atendimento. Quando os encarnados querem colaborar, nós pedimos a ajuda deles também. Mas se um esclarecedor que tem 10, 15 minutos para resolver um problema de séculos de empedernimento, o que ele vai conseguir? Nada. E por que os espíritos deixam a gente fazer mediunidade? Para aprender o intercâmbio, para aprender as dificuldades, os desafios com o intercâmbio. Mas um necessitado que chegou no centro espírita para ser atendido, se ele for mal atendido por um esclarecedor novato, por exemplo, os espíritos corrigem isso do outro lado depois. Claro que se a gente puder não complicar a vida dele, é melhor. Mas, enfim, o atendimento a espíritos necessitados sempre existiu até antes de Kardec, porque sempre teve obsessor, sempre teve recém-desencarnado que não sabe onde está, e os espíritos sempre atenderam. Está bem claro lá no livro Missionários à Luz. Ah, mas precisa de um fluidinho mais denso? Se precisar, a gente pega, não precisa nem do médium. A gente vai lá no médium, tira o fluido dele, atende aqui do lado de cá, e nem precisa dos encarnados. Precisa do fluido encarnado, né? Então, tem pessoas que nascem, por exemplo, como doadores naturais de fluidos, e nem são espíritas, mas eles pedem para ser doadores, é uma coisa que eles pedem para ser na vida espiritual, são doadores, nem sabem que são espíritas, nem sabem quando doam. E durante o sono, os espíritos vão lá, tiram o fluido dele, que tem demais, e ajudam a ambientar o necessitado. Então, até isso é dispensável. Isso está escrito literalmente. Eu tenho o texto aqui, mas não deixei à mão, então não posso mostrar tão fácil. Mas esse é um dos casos, a gente criou personagens que tem esses nomes esquisitos aí, exatamente para falar de inconvenientes da mediunidade. Posturas de médiuns esclarecedores, falantes e doadores de fluidos, posturas que não são adequadas para tratar desse assunto no treinamento de médiuns. Então, nós fizemos mais de 100 personagens, com nome e sobrenome. E um deles foi citado aí no início da reunião, quando a Marilda chegou, que é o heliocóptero. E ela nunca mais esqueceu disso. Então, dos mais de 100, nós fizemos 50 desenhos, mostrando esses médiuns. Isso faz parte de uma das etapas do treinamento de esclarecedores. Voltemos à frase para encerrar. Não é a mediunidade que nos distingue. Não é. É o que nós fazemos dela. Emmanuel. Ser médium não significa absolutamente nada. Agora, o que a gente faz com ela? Ah, isso sim. Sem mais perguntas. Estou tranquilo. Américo, tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. A outra turma fazia mais perguntas. A chuva é o frio. Tá frio aqui em São Paulo. Tá bem friozinho aqui também. Meu caro, super obrigado. Um super abraço a você e a Mara. Todo o pessoal também está deixando um abraço a vocês. E a gente vai marcar a sequência, hein? Então tá bom. Um abração, obrigado a você. Até mais. Vou parar de gravar aqui.